função inversa. Só que para falar de função inversa eu preciso fazer primeiro algumas classificações de funções que são importantes para a gente entender o que virá, tá ok? Primeira classificação, ou na verdade as classificações que nós vamos fazer hoje, tem a ver com o comportamento do domínio em relação à sua imagem. Como é que se comportam esses conjuntos, domínio, imagem, contradomínio. Então, o que nós vamos fazer, na verdade, hoje, é tentar enxergar esses comportamentos e dar um nome, classificar, tá bom? Então, vamos lá. A primeira classificação possível é quanto à injetividade da função. A função pode ser injetora ou injetiva, sobrejetora, bijetora. Tá? São as três possíveis no caso de injetividade. A função injetora, para ser bem rápido, ela diz o seguinte, que domínios diferentes geram imagens diferentes. Quando você aplica lá na lei de formação, domínios diferentes, x1 diferente de x2, para indicar que são valores diferentes, vão gerar y1 diferente de y2. Ou seja, domínios diferentes se relacionam com imagens diferentes. No diagrama aqui, ó, domínios diferentes, não importa o valor, por isso eu não estipulei valores, domínios diferentes vão se relacionar com imagens diferentes. Lembre-se que o contradomínio não é obrigatório usar todo mundo, pode ter sobra. E quem que a gente chama de imagem? Os elementos que efetivamente foram usados. Então, domínios diferentes, imagens diferentes. Quando isso acontece, sua função é injetora. Segunda possibilidade, ela é sobrejetora. Uma função é sobrejetora quando todos os elementos do contradomínio são usados. Todos os elementos do contradomínio são usados, não haverá sobras. Todos serão utilizados. Então, por exemplo, no diagrama, domínio, contradomínio. Todos os elementos do contradomínio foram usados. Ou seja, a imagem dessa função é o próprio contradomínio. Professor, mas parece que tem dois ali, ó, não tem problema. Lembre-se que a nossa exigência é que cada domínio só pode ter relação com um contradomínio. Isso está sendo obedecido. Esse domínio só tem relação com aquele contradomínio. Esse domínio só tem relação também com apenas aquele. A exigência não é no contradomínio, é do domínio. Mas lembre-se, aqui para ela ser sobrejetora, eu tenho que usar todos. Tá certo? E finalmente a terceira possibilidade é ela ser bijetora, bi, duas vezes. Por quê? Porque envolve os dois casos anteriores, duas vezes. Ela é injetora e também sobrejetora. O que isso significa? Que ela tem a primeira característica. Domínios diferentes estão relacionados com imagens diferentes. Primeira característica. Então ela é injetora. Ela tem a segunda característica. A imagem é o próprio contradomínio, ou seja, o contradomínio foi totalmente utilizado. Verdade, o contradomínio foi totalmente utilizado. Então ela é bijetora, porque ela tem as duas características anteriores. Bom, a pergunta que você pode fazer, professor, e se ela não tiver nenhuma dessas características? Então ela não tem injetividade. É uma função sem injetividade. Tá ok? Só para aproveitar, na verdade o que eu vou precisar para a aula de hoje é isso aqui, ó, que vocês lembrem o que é uma função bijetora. Domínios diferentes têm imagens diferentes e usei todo o contradomínio. Eu preciso disso para a aula de hoje. Mas já aproveitando que a gente está fazendo classificação, eu aproveitei para aumentar um pouquinho aí. A segunda classificação é quanto à paridade da função. A sua função pode ser par, a sua função pode ser ímpar. Paridade de uma função. Função pode ser par, a função pode ser ímpar. Quando que uma função é par? Quando domínios simétricos geram imagens iguais. Desculpe. Domínios simétricos geram imagens iguais. F de x é igual a f de menos x. Ó, domínio é x. Ó. São simétricos. X e menos x. Domínios simétricos. Imagem é o F é a imagem, é um Y, né? Y.
os y são iguais. Então, olhe bem, eu dei um exemplo simples aqui, ó, a função modular. Ó. Se você trocar o x por menos 1, quem vai ser o y? Módulo de menos 1. E o módulo de menos 1 é 1. Se você pegar o simétrico dele agora, mais 1, vou até pôr o sinal, mais 1. Quem é o módulo de mais 1? Mais 1. Domínios simétricos geram imagens simétricas. Tá ok? Função par. O que é a função ímpar? A função ímpar é aquelas que têm domínios simétricos, ó, x menos x, que geram imagens também simétricas entre si. Y menos y. Domínios simétricos geram imagens simétricas. Um exemplo aqui, ó. Y igual a menos x. Se eu trocar o x por mais 2, troquei por mais 2, como tem um menos na frente, vai dar menos 2. Se eu trocar ele por menos 2, troquei o x por menos 2, com o menos na frente ficou mais. Domínios simétricos geram imagens simétricas. Se você trocar aqui na lei, ó, você vai ver que dá certinho. Tá? É só você trocar aqui na lei que você vai ver que vai ficar igual. Tá bom? De novo, pergunta, professor, e se não tiver nenhuma dessas duas características? Então é uma função que não tem paridade. É uma função sem paridade. Tá ok? Mas lembre-se sempre, isso aqui só é válido se essas definições acontecerem em toda a extensão do domínio, no domínio inteiro. Qualquer par de simétrico que eu usar. Lógico que eu usei um exemplo só para você entender, mas isso tem que valer no campo de existência inteiro, no domínio inteiro. Cada valor simétrico, cada par de simétricos que eu pegar em x tem que acontecer com y, qualquer que seja o par de simétricos. A mesma coisa ali, tem que ser em toda a extensão do domínio. Tá ok? Classificação de função. Lembrando que isso aqui é apenas um adendo para a aula de hoje, porque eu ia precisar que vocês soubessem o que é função bijetora. Mas a aula de hoje ainda continua, porque nós vamos falar de função inversa. Então, vamos entender essa história de função inversa. A inversão é um elemento matemático que vocês conhecem desde muito cedo. Quer ver? Vocês vão entender o que eu estou falando. Quando se definiu fração ordinária, por exemplo, a fração 5/4, também se definiu a inversa dela. E por que a inversa era tão importante nas frações? Por causa da operação de divisão. Tá certo? Quando eu fazia uma divisão, vocês aprenderam a fazer da seguinte forma. Para se fazer uma divisão entre duas frações ordinárias, eu devo manter a primeira, conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Foi a primeira, acho que, ideia de inversão que vocês tiveram na matemática. Inverter. A inversa da segunda. Então, já existia aqui a necessidade de fazer uma inversão. Toda vez que eu falo de inversão, é uma coisa simples, é mudar elementos de posição, mudar elementos de designação. Tá certo? Então vamos lá. O que era numerador, definição, numerador, se transformou em denominador. Logo, o que era denominador se transformou no numerador. Inversão. Inversão. Uma coisa simples de entender. Inverter designações. Numerador vira denominador, denominador vira numerador. Em linguagem mais simples. Tá ok? Não vai ser diferente na função inversa. Haverá inversão de alguma coisa. Inversão de alguma designação, de alguma definição.
E aonde vai acontecer essa inversão? Nos conjuntos principais que formam a função domínio e imagem. A relação direta, domínio e imagem. O domínio se transforma em imagem, a imagem se transforma em domínio. Igual lá, numerador se transforma em denominador, denominador se transforma em numerador. Aqui, domínio se transforma em imagem, imagem se transforma do domínio. Inversão. Tá ok? Vamos para a anotação. Maneira de eu indicar para vocês. A minha função é f de x. A gente já está acostumado com a linguagem f de x. Quem é a inversa dela? De que maneira eu vou mostrar para vocês que eu quero a inversa dela? Que eu estou trabalhando com a inversa? Qual é a anotação? A forma de eu me comunicar? É assim, ó, f a menos 1 de x. Quando aparecer esse menos 1 aqui, ó, ele não tem tanto assim a ideia de expoente. Até é, mas nem tanto. Ele tem a ideia de inversão. Inverta, entenda como uma ordem. Inverta a função f. É basicamente isso. Então, essa é a anotação. Mas o que eu quero chamar a atenção é para isso. Apenas as funções bijetoras têm condição de ter inversa. As outras funções não têm. E por uma coisa simples, quer ver? Vamos relembrar uma função injetora, hein? Nem vou falar do caso mais geral, que é aquela que não tem injetividade. Eu vou falar daquela inicial, injetora. Domínios diferentes têm imagens diferentes. Então, tá lá. Da onde a flechinha sai é domínio, aonde a flechinha chega é contradomínio. Mas olha, e a parte que foi usada, que são esses elementos aqui, ó, é a imagem. E olha a definição. A definição diz que o domínio vira imagem, lá no contradomínio. Então, esse cara aqui vai virar domínio. Mas como que ele pode virar domínio se sobrou gente? Se sobrou gente aqui, ó, não tem como. Por quê? Porque a definição de função diz usar todo o domínio. E você não usou todo o domínio. Então não vai ser função. É por isso que ela tem que ser bijetora. Porque aí, o que vai acontecer? Como ela é bijetora, esse é o domínio, esse é o contradomínio da função f inicial. Quando eu inverter, quando eu fizer a inversão, não vai dar problema. Eu vou usar todo mundo, normal, estou usando todo mundo, porque agora isso aqui virou domínio, isso aqui virou contradomínio. Inverti, não sobrou ninguém, cada elemento do novo domínio só está se relacionando com um contradomínio, então aqui existe a função inversa. É por isso a exigência dela ser bijetora. Por isso que no início da aula eu falei que eu precisava da classificação para você entender o que era bijetora e entender por que eu preciso que ela seja bijetora aqui. Tá ok? Então, a definição está aqui. O que é domínio em F será imagem ou contradomínio, porque nesse caso ela é bijetora, então a imagem é o próprio contradomínio, né? E, consequentemente, o conjunto imagem da primeira vai ser o conjunto domínio da segunda. Em palavras simples, x de f vai virar y em f de menos 1. Ou seja, o x da principal é o y da inversa. O y da principal é o x da inversa. E isso é que eu quero que você guarde. Quando você achar o x da função principal, o valor de x, você achou o y da inversa dela. Quando você achar o y da principal, você achou o x da inversa. Entenda isso. Eu vou mostrar para vocês, para que vocês entendam isso. Isso talvez seja a parte mais importante. Ao achar o domínio de uma delas, não importa qual, você automaticamente achou a imagem da outra. Por quê? Porque elas são inversas. O domínio de um é, na verdade, a imagem do outro. Tá ok? Então, vamos lá. Eu tenho um exemplo aqui para vocês entenderem.
Eu quero determinar quem é a inversa dessa função. Escolhi um caso simples, para ficar mais fácil da gente entender, mas a ideia que eu aplicar aqui vale qualquer função que tenha inversa. Para facilitar vocês enxergarem, eu vou trocar isso aqui por y. Não é conveniente, eu só vou fazer isso para vocês entenderem. O conveniente é usar a linguagem f de x, g de x, h de x, né? É 2x mais 4. Está aí a minha função. Qual é a ideia que nós vamos usar aqui? O que eu preciso fazer? Para achar a inversa, o y vira x, o x vira y. Pronto. Por incrível que pareça, você já achou a inversa. O que você precisa fazer? Isolar o y. Por quê? Porque a representação de uma função normalmente isola o y, que é a imagem, né? A imagem é que fica isolada. Então, só por uma questão de conveniência, nós vamos isolar o y de novo. Então, o 4 vai passar para lá. X menos 4 é igual a 2y. Agora, o 2 vai passar dividindo, lembre-se, hein? Está multiplicando um membro, passa dividindo o membro. Tá bom? Então, nós vamos ter que y vai ser igual a x menos 4 sobre 2. Só que quando você faz esse processo, esse cara aqui é a inversa. Por que ele é a inversa? Porque eu troquei. Imagem virou domínio, domínio virou imagem. Então você achou a inversa. Quem é a inversa dessa função? Quem é f a menos 1 de x? X menos 4 sobre 2. Pronto, você achou a inversa. E olha que interessante, de verdade, olha que interessante. Vamos fazer aqui, vou fazer em verde, essa aqui, ó. Vou fazer um par ordenado. Ó. Quero descobrir quem é f de 1, lá na verde. Ó. O que é? A linguagem f de x, vá na função f e troque o x por 1. Vamos fazer isso. Vai ficar 2 vezes 1 mais 4. Então, o f de 1 vai dar 6. O que você está me falando? Que quando o x for 1, o y é 6. Olha bem, hein? Agora eu vou aqui nessa função f a menos 1, que está em escuro aqui, está em preto. E vou fazer o f de 6. F a menos 1 de 6. Então vamos lá? Vá na função inversa de f, f a menos 1, e troque o x por 6. Beleza? Vamos trocar por 6. 6 menos 4 sobre 2. Então, o f a menos 1 de 6 vai ser 6 menos 4 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, você está me dizendo que nessa função, quando x for 6, o y é 1. E olha o que eu falei, ó. Ó. O domínio de uma virou imagem da outra. Ó, como inverteu. Domínio virou imagem, imagem virou domínio. Função inversa. Essa é a ideia de função inversa. Bastante simples, inclusive. Tá ok? Ela vai ser muito usada em determinação de imagens. Quero determinar imagens de funções que têm limitação de domínio. Tá? A gente depois comenta isso. Tudo bem? Até uma próxima aula.